Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi o convite de uma revista especializada em agro que fez o nosso convidado mudar o rumo da própria carreira. Substituiu o jornalismo esportivo pelo rural. O desafio de escrever sobre um tema até então novo para ele, com o olhar de quem ainda começa a conhecê-lo, virou motivação e abriu as portas para um mundo diferente, acolhedor e recheado de boas histórias. Quase 2 décadas depois, não tem dúvida alguma de que fez a escolha certa. Tem nome conhecido e reconhecido quando o assunto é comunicação agro, especialmente quando a pauta envolve os mitos e as verdades sobre o uso de pesticidas no Brasil, tema, aliás, de um dos livros que escreveu. Que nota você daria para a forma como o nosso agro se comunica com aqueles que não conhecem a realidade do campo? Como tornar mais eficiente a maneira de transmitir as mensagens de um setor que, visivelmente, gasta mais tempo e energia rebatendo críticas do que investindo em estratégias assertivas de comunicação? Aliás, quais seriam elas? Perguntas que norteiam o bate-papo com o Nicolas Vital, jornalista que já estampou para a sociedade o papel fundamental dos agroquímicos na garantia da nossa produção de comida e há pouco tempo lançou um guia para ajudar a melhorar a comunicação do agro brasileiro. Nicolas Vital, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já estávamos há algumas semanas, acho que passou de meses aí, tentando, colocar em prática essa prosa aqui, Inclusive, você esteve pessoalmente aqui em Cuiabá, num evento onde eu estive participando também. Não deu tempo de fazer ali, porque a correria é grande. E a correria grande significa que as coisas estão fluindo, É sempre muito boa essa correria. E quando a gente consegue encaixar a agenda, melhor ainda, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você tá? Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. Prazer aí estar falando com você aí, falando com a tua audiência. E também é sempre muito legal estar em Cuiabá, Trocar a experiência aí com o pessoal que está na ponta aí do agronegócio e sempre aprendendo. Prazer estar aqui. Vamos lá bater um papo aí sobre comunicação hoje. Vamos que vamos, cara. Comunicação agro, O qual nós dois somos apaixonados, assim como vários e vários colegas, por essa profissão, que é a nossa profissão de jornalista, e comunicar um setor tão pujante, com tanta riqueza em histórias, especialmente, sem dúvida algo muito prazeroso, cara. Eu sei que você gosta muito dessa área, vamos dizer assim, milita nela, defende a comunicação como um todo do agro e busca sempre caminhos para aperfeiçoá-la, e para que coletivamente a gente consiga alcançar resultados maiores, Vamos falar bastante disso aqui. Mas antes, Nicolas, eu queria que as pessoas te conhecessem, cara. Qual a tua origem, como começa a tua relação com o agro? Bom, eu sou jornalista de formação, Eu comecei a minha carreira trabalhando com esporte, trabalhava na revista Placar, até que eu tive um convite para trabalhar na revista Dinheiro Rural, isso em 2006, justamente porque eles precisavam de alguém que conhecesse pouco sobre o setor, porque eles queriam já, nessa época, conversar com o público de fora do agro. Então, eles tinham uma equipe super técnica, qualificada, mas muito experiente, muito envolvida com o agronegócio, que muitas vezes usavam termos muito técnicos, específicos. Então, a ideia do editor à época era ter alguém que não conhecesse nada, para justamente comunicar esse setor de uma forma mais, não vou dizer superficial, mas numa linguagem mais urbana. Então, a minha entrada no agronegócio já se deu aí. E desde então, foi uma viagem maravilhosa aqui, Porque nessa época, eu sou de São Paulo, Vivi minha vida toda aqui, eu não tenho relação familiar com o agronegócio. Então, eu consegui conhecer tudo do zero. E conheci sempre por meio dos produtores mais top, da cadeia, aí, que eram os que eram apresentados pela revista. Então, ia falar sobre pecuária, ia num super pecuarista, tecnificado e tal, soja também, conheci do zero, conhecendo fazendas, produtores, sempre os mais qualificados, os mais tecnificados, e assim foi, cana, enfim, todas as culturas. Nesse tempo aí eu consegui viajar muito pelo Brasil, devo ter ido a mais de 200 fazendas, então eu conheci mesmo do zero, e o que eu tentei fazer aí foi ver tudo isso sem nenhum tipo de preconceito,
E desde então, a partir do momento que eu entrei no agronegócio, eu segui. Depois eu fui para Isto é Dinheiro, continuei fazendo matérias relacionadas ao agronegócio, aí já falando mais para o pessoal da cidade. Depois eu fui para Exame, cobria a editoria de Brasil, onde entrava muita coisa de agronegócio. Depois mudei para o outro lado do balcão, né? Comecei a trabalhar em agência e também com clientes do agro, aí trabalhando mais para associações setoriais, né? Trabalhando essa questão da comunicação como um todo, né? Esse pacote setorial eu acho que é muito interessante, porque você não precisa ficar exaltando nenhuma empresa e nenhuma qualidade de uma empresa, nenhum produto, que aí sim é você destacar o potencial do setor, e aí subsetores, né? Eu trabalhei com o pessoal da carne bovina, trabalhei com o pessoal dos defensivos, atualmente trabalho com o pessoal da saúde animal, várias empresas aí no meio do caminho, e nessa também acabei fazendo alguns livros, né? 2 livros no caso, um específico sobre a questão dos pesticidas, né? Que eu agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, e mais recentemente um específico sobre comunicação, que aí, na verdade, foi mais um compilado aí de um trabalho que eu já fazia lá na Berge, que era o Lab de Comunicação para o Agronegócio, que é um fórum de debate sobre boas práticas aí na comunicação mais focado para o agro. E também era uma demanda, né, que sempre existiu aí dentro do agronegócio, que é aquele velho discurso que hoje já está até um pouco batido, de que o agro precisa se comunicar melhor e tal. Isso tem um fundo de verdade, né, porque a gente, como todo mundo sabe, a gente se comunica muito bem para dentro, mas a gente tem uma certa dificuldade de se comunicar para fora. Então esse livro surge como sem a pretensão de querer ser um material definitivo sobre o tema, mas um material que ajuda as empresas, principalmente as médias e pequenas, né, porque as grandes já estão mais bem estruturadas, dá um caminho, né, a ser seguido aí por essas empresas. Então, a minha relação, bem de forma curta, é essa aí. E estou muito feliz aqui no agro, não pretendo abandonar esse setor aí tão já. Legal, cara, muito bacana ouvir. E eu me identifico muito com boa parte da tua história, né? Eu também não vim, né, de relação com agro de família, a não ser meus avós no passado, né? Na época que moraram no Paraná, chegaram a produzir café, alguma coisa, depois mudaram para o Mato Grosso do Sul, seguiram com comércio. E meu pai, já falecido, ele era corretor de imóveis e foi com o jornalismo, né, que eu cheguei até o agro. E acredito que você tenha tido a mesma experiência que eu tive no que diz respeito à receptividade, cara. Acho que é uma característica incrível do agronegócio, como poucas editorias ou poucos setores o fazem, né? Que é receber de portas abertas. Eu fui sempre muito bem recebido. Você disse que viajou para mais de 200 fazendas. Acredito que tenha sido também algo que te cativou, né, cara? Porque é um interesse tão grande em receber bem, em contar histórias, em explicar como chegou até ali, cara, que se você chega com a humildade de ouvir, como você disse, sem nenhum tipo de preconceito, né, vindo de uma outra editoria completamente diferente, você tem um caminho muito amplo para percorrer, né, adquirindo conhecimento, adquirindo bagagem. Não sei se foi assim também que você interpretou essa característica do setor. Foi exatamente assim e é assim até hoje. Desde o tempo em que eu não conhecia nada, o pessoal era super solícito. Então, chegava na propriedade, eu já explicava que eu era leigo, que o meu objetivo era escrever mesmo para alguém que não conhecesse. E sempre os produtores me apoiaram, me subsidiaram de informações, eventuais dúvidas, sempre me ajudaram e sempre, assim, super muito bem recebido, né, dentro das propriedades ali. Desde o do café da manhã que eles preparavam para a gente, até serem atenciosos ao extremo durante a reportagem, né? E também, ainda para quem não conhece os detalhes, né, do jornalismo, a gente sempre vai com um fotógrafo, e o fotógrafo precisa de boas fotos, e isso nem sempre é fácil de ser executado, precisa de alguma, enfim, alguma mão de obra extra ali, precisa posicionar algum maquinário ali, e eles sempre super solícitos. Então, esse caminho aí de acessar o produtor, enfim, eu acho que é sempre muito positivo. Ele sempre foi muito bem recebido, de forma calorosa, e acho que isso é um diferencial do agro, sim, porque você vai fazer matéria sobre outras indústrias, nem sempre é assim, né? Às vezes o executivo está ali mais
cumprindo uma obrigação que ele tem ali de comunicar, mas sem tanta paixão no tema. E nas fazendas, não. Na fazenda, o pessoal está disposto mesmo a mostrar o trabalho que está fazendo, quais são os diferenciais, como que isso colabora, e sempre, enfim, ajudando muito o trabalho do jornalista. Então, você tem toda a razão. É um diferencial, sim. Maravilha, cara. Deixa só para cumprir tabela aqui, você falou, né, de São Paulo, você é nascido na capital, como que a tua família trabalhava com o quê, né? Como que você seguiu pro jornalismo aí? Dali para frente você já falou. A minha família, boa parte, ela é de Monte Alto. Ela é no interior de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto. Mas na prática ninguém tinha, até tinha, né? Um dos meus avós, ele tinha sítio, sabe? Assim, mas não era um mega produtor, era um produtor pequeno, familiar, enfim. Minha mãe tem 6 irmãs. Então, assim, na época foi o suficiente para ele conseguir criar aí 7 filhas e tocar a vida, mas ele não era um grande produtor e eu não tenho nenhuma lembrança de visitar essa fazenda nem nada. Meu outro vô já era industrial, nada a ver mesmo com o agronegócio. E eu morei minha vida toda em São Paulo mesmo, indo frequentemente lá para Monte Alto para visitar a família. E o meu contato mesmo se deu a partir desse momento que eu entrei na Dinheiro Rural. E aí, Nicolas, só para fechar essa parte aqui da tua decisão, né? Tua decisão pelo jornalismo, cara. Você sempre teve veia para comunicar, sempre pensou que era aquilo, ou foi como essa escolha? Eu sempre gostei, até engraçado, outro dia eu estava fuçando umas coisas, umas caixas antigas que você coloca coisa quando você faz mudança e tal, e eu achei numa dessas caixas algumas redações que eu tinha feito lá quando eu tinha 9, 10 anos, e aí eu comecei a ler, achei engraçado, porque assim, já fazia muito sentido, né? Eram redações de escola e tal, mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre me dei bem em português, em redação, essas coisas. Eu acho que foi sendo cultivado desde pequena. Minha mãe sempre leu muito, sempre tive acesso a muito livro, muita revista. Só que na época, meus interesses eram esportes e carros, né? Era o que eu gostava. Então, eu aprendi a ler basicamente lendo revista Quatro Rodas, revista Placar. Era basicamente o que eu lia, eu tinha as assinaturas, né? Então chegava em casa, né? Uma coisa parece meio antiga, né? Você ficar esperando a revista chegar em casa. E para quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso. Então eu aprendi lendo isso. Na época da faculdade, eu fiz a faculdade porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Eu fiz com esse objetivo. Então, logo no começo da faculdade, eu já fiz estágio na América Online, que nem tem mais hoje, né, no Portal Terra, até chegar na Placar. E aí, na Placar, antes de eu me formar, eu já era repórter efetivo lá do site, né, eu cobria futebol internacional. Então, assim, eu já estava muito realizado profissionalmente, né, apesar de estar no primeiro ano de carreira, eu já tinha até alcançado o meu objetivo. Mas esse negócio do jornalismo sempre foi muito legal, assim, muito presente na minha vida e eu não tinha muita dúvida que era isso que eu queria, não. Eu só estava na editoria errada. Ah, legal, cara, muito bom, muito bacana. E aí, para fechar também aqui, uma outra tradição que a gente tem, você já disse que né, o primeiro grande contato foi, de fato, a partir da comunicação. Qual a primeira imagem de campo que vem na tua memória? De campo. Eu não sei a primeira que vem, assim, da história, mas a primeira que vem, acho que já é mais profissional. E é uma história curiosa, né? Como eu te disse lá no começo, eu não conhecia nada, né? E aí, a hora que eu comecei a fazer essas coberturas aí para a revista, eram sempre personalidades, né? E eu fui, é até engraçado essa história. Eu fui fazer uma pauta com um empresário, que na época, eu nem sei se ele ainda é hoje, casado com a Regina Duarte. E ela estava lá e tal, e era para falar sobre inseminação artificial em bovinos e tal. FIV, entendeu? Era assim, era um assunto de outro mundo, e quem me ensinou isso foi a Regina Duarte. Olha só. Então, assim, eu estava lá, acho que foi a primeira vez que ela deu uma entrevista sem falar de novela, sem ninguém paparicando ela por ser uma atriz da Globo e tal.
E ela super empenhada ali em explicar e dominando o assunto. Então, o marido dela, na época, se não me engano, Eduardo Lippincott, não sei se ainda é, eu nunca mais tive contato, mas ele era um cara que era referência nesse tema. Hoje já é bem mais comum, né? Mas 15 anos atrás aí não era tão comum isso. E para mim, então, era uma coisa fora da realidade, questão de FIV, e falava, nossa, mas o curioso dessa história é que quem me ensinou foi a Regina Duarte, né? Tem muitas outras, assim, passagens interessantes, mas, como eu te disse, basicamente sempre nesse período da revista, que foi, assim, muita descoberta para mim. Então, cada viagem que eu fazia era um aprendizado diferente, porque um dia eu estava falando de cana, outro dia de fruticultura, outro dia eu estava lá numa mega fazenda de soja, outro dia eu estava num assentamento. Então, foi muito aprendizado, né? Foi muito legal esse período. É legal que isso aí mostra o tamanho da pluralidade do agro, né, cara? Isso é sensacional. E aí, vamos ver se você aprendeu direitinho. Vamos, para quem tá ouvindo aqui que não é da pecuária, FIV, fertilização in vitro. Vamos ver se o Nicolas aprendeu direitinho com a Regina Duarte. Fala um pouquinho só para quem tá ouvindo aqui. Vamos dar uma provocada aqui, né? A fertilização in vitro é o que o pessoal utiliza aí para fazer a reprodução dos animais aí num tempo mais programado, né? Então, assim, em vez de você deixar os animais no pasto ali para o touro fazer o seu serviço, e você não sabe se ele vai fazer, você faz a FIV, que aí você consegue inseminar vários animais, consegue escolher um sêmen mais adequado, melhorar o nível do teu plantel. Então, foi isso que a Regina Duarte me ensinou. É muito bom, muito bom. Vê que fica na memória também a informação, né? Uma brincadeira à parte. Mas serviu para quem não conhece, né, de pecuária e esteja nos ouvindo, é exatamente essa é uma síntese aí do que é esse procedimento, né, que ajudou e tem ajudado muito a alavancar a nossa genética pecuária e justamente com mais eficiência, né? Também, além da programação, como bem o Nicolas disse. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070 em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Ô, Nicolas, vamos lá. Você trouxe ali, eu queria rapidamente falar também sobre o primeiro livro, né? Que foi um livro que gerou bastante polêmica, né? Especialmente no meio dos haters aí do agro, né? Que seria justamente né? O Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Fala rapidamente sobre esse livro, cara. Foi em 2018, se eu não estiver enganado, que você lançou, acho que foi isso, né? 17, né? 17. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, o que te levou ao título, né, e a encarar essa história, né, e matar no peito essa aí que você já sabia certamente que geraria polêmica, e aproveitasse para trazer um ponto interessante, cara, que eu me recordo de algum programa que eu estava apresentando uma vez que tratava desse tema e me chamou atenção, né, quando me disseram, eu não sabia, né, na época, que o Brasil é o único país do mundo que classifica os defensivos, que nomina os defensivos com a palavra agrotóxico, né, ou algo, né, nesse sentido, que nenhum outro país do mundo chama, né, o defensivo dessa maneira. É por aí mesmo? É exatamente isso. Começando lá do começo da tua pergunta, como que eu cheguei nesse livro? O que acontecia, assim, baseado, mais uma vez, na experiência que eu tinha de redação. Eu nunca vi ninguém, em nenhuma dessas visitas às fazendas, alguém passando mal ali porque estava fazendo uma aplicação de pesticida e tal.
O que acontece é que o pessoal usa esse produto não é porque eles querem, né? Eles usam porque é uma ferramenta ali de produção super importante, especialmente em países tropicais, né? Como o Brasil, que a gente tem uma incidência de praga muito grande. O nosso inverno não é rígido, a gente não consegue fazer uma quebra das pragas no inverno, né? Porque não tem neve, não tem nada. Então, assim, o que eu via era o uso desse produto é uma ferramenta. Na época, assim, um pouco antes, eu trabalhava numa agência e eu atendia a Andef, né, que nem existe mais, que era a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que era a associação que representava as indústrias de pesticidas. Hoje é a CropLife, né, mas antigamente era a Andef. E o que acontecia era que o setor, como ainda é hoje acho que até um pouco menos, era alvo constante de ataques na imprensa, pessoal que não entendia nada, e assim, eu ali, como um dos gestores da comunicação, eu sempre falava, pô, mas a gente tem argumento para rebater isso, argumento técnico, argumento científico, a gente tem um paper, a gente tem um professor que pode desmistificar isso, por que a gente não rebate? E mais do que isso, ao invés de só ficar rebatendo, que a gente sabe que não é eficaz, por que a gente não faz uma comunicação proativa sobre esse assunto, já derrubando esses mitos antes deles serem colocados em pauta? Mas o feedback que eu tinha sempre era, não, mas deixa para lá, ninguém, isso aí semana que vem ninguém vai lembrar mais desse assunto e tal, que era uma cabeça mais antiga, né? Uma visão mais antiga, e eu acho que é o que levou o setor até a situação que ele está hoje. É a famosa mentira que é repetida muitas vezes, que se torna uma verdade. E o próprio setor tinha essa postura, não vamos comprar essa briga, deixa para lá, depois ninguém vai lembrar. E foi ficando essa situação. Eu trabalhei lá com o pessoal mais de 3 anos, até que um belo dia, essa situação começou a incomodar um pouco, porque eu fazia meu trabalho, levantava as informações, não vamos. Aí chegou um momento que eu já tinha tanta informação represada ali, que eu falei, o pessoal não vai falar? Vou falar eu. Aí eu simplesmente saí da Soria, deixei de atender o pessoal. Esse livro é bom que fique claro, não teve patrocínio nenhum de nenhuma indústria. Ele foi um livro publicado pela editora Record. Eles abraçaram a ideia, por quê? Porque é um tema super polêmico. E existia, na época, e acho que não existe até hoje, nenhuma literatura que dá esse outro ponto de vista, né? Toda história tem dois lados. No caso do Precisa, só tinha um. Então, o que eu fiz foi jogar a luz sobre o outro lado. E eu sempre falo, eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou toxicologista. Então, o que eu fiz? Eu busquei conversar com pessoas que atuavam e atuam ainda nessa área e que tem um conhecimento técnico. Então, foram mais de 50 entrevistas aí nesse período de apuração, e eu acho que eu fiz um livro aí que ele não passa despercebido. Ou a pessoa ama ou ela odeia, não tem ninguém indiferente aí nesse tema. Então, esse livro aí, ele tem sido ainda, né, porque ele ainda vende um sucesso editorial aqui para o Brasil. Ele já está na quinta edição, são um pouco mais de 10 mil exemplares vendidos. Pode não parecer muito, mas para um assunto tão segmentado assim, é bastante. Sim, com certeza. E que me ajudou, me abriu muitas portas aí também dentro do agronegócio, mostrando aí tema pesticida à parte, mas mostrando que assuntos técnicos e espinhosos, eles podem ser contados, né, de forma leve e de forma acessível para a sociedade. Então, acho que teve esse ganho também, de mostrar que é possível contar uma história delicada de uma forma leve e de fácil leitura. E, por fim, a última pergunta da questão do nome agrotóxico, é isso mesmo. Essa palavra não faz sentido nenhum, porque esses produtos eles não intoxicam o agro, e sim eles protegem, né? É como se fossem os remédios das plantas. Seria a mesma coisa que a gente chamar o nosso remédio de humanotóxico. É a mesma coisa, não faz sentido. E essa palavra só existe no Brasil, é amplamente difundida e tem uma sonoridade péssima, né? Porque ninguém quer ser amigo do agrotóxico.
E está em pauta aí na mudança agora da lei dos agrotóxicos, né? E é uma coisa que os detratores ficam indignados. Como que você vai mudar o nome e tal? Mas no mundo todo é pesticida. Eu também não sou muito apoiador do defensivo agrícola e tal. Não, o nome do produto é pesticida ou praguicida. É a coluna do meio. Então, assim, para uns é veneno, agrotóxico. Para outros é defensiva, remédio da planta. Mas o nome correto é pesticida. E o nome do livro, né, a tua última pergunta, tem que ser um nome chamativo, né? E nada mais verdadeiro do que isso. Eu agradeço aos agrotóxicos por estar vivo, porque se não tivesse o agrotóxico, não ia ter comida suficiente para todo mundo. E aí talvez a gente não tivesse por aqui. Então, acho que o overview é esse. Não, muito bom. Eu me recordo a gente ter conversado, né, num programa que você participou comigo no Canal Rural, alguns anos atrás, falando sobre esse assunto, falando sobre o livro, inclusive. E é muito importante quando, né, você se propõe a lançar a luz, né? Realmente botar os holofotes num assunto que gera tamanha polêmica, sabendo que geraria ainda mais polêmica, mas aproveitando tudo isso para trazer verdade, explicações, né? Inclusive sobre o nome, inclusive sobre a questão técnica, a questão, né, química, a questão da prática do dia a dia. Então, realmente foi um golaço, né? Você que veio do jornalismo esportivo, né? Já na época estava com um pouco mais de uma década aí pelas minhas contas no agro, já marcava um golaço aí realmente no setor. E, cara, você tem ideia de qual o número de críticas aí, de dedo na ferida que você tomou aí por conta desse livro, cara? Quantas e quantas e quantas? Então, o Patrônio, na verdade, o objetivo principal do livro não foi criar uma polêmica nem nada. Eu vi uma oportunidade jornalística ali. Como jornalista, você sempre procura algo novo, o furo de reportagem, né, no jornal, enfim. E eu identifiquei, eu falei, pô, não existe nenhuma literatura que conte isso. E eu conheço tudo isso, eu sei as pessoas que podem me contar essas histórias, eu tenho acesso aos documentos, às pessoas, então preciso fazer. Então, foi isso, o nome, ele é um pouco sensacionalista de propósito, como a grande maioria das matérias, tem um título mais forte, né? Mas sem fugir muito da realidade. Agora, em relação às críticas, eu fui muito atacado, né, pelos detratores, mas assim, é gente que não leu e não gostou. Só viu o nome do título ali, achou forte demais e começou a descer crítica sem ler o livro, porque o livro não é chapa branca, ele fala também dos problemas que existem no setor, e eu sempre reforço, o grande problema não tem nada a ver com o produto em si, mas com o uso incorreto desses produtos, e que existe muito no Brasil, e isso é um problema, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Então, assim, as pessoas que leem o livro, elas pelo menos entendem. E isso, qual é o melhor feedback que eu tenho? Porque assim, quando você vai num evento do agro, todo mundo vai e bate palma, porque todo mundo conhece a história e concorda. Quando eu vou fazer uma palestra numa universidade, já é diferente, porque aí o pessoal entra cheio de preconceito e sai de lá, no mínimo, com uma pulga atrás da orelha, que já é um golaço. Porque se ele começar a questionar as coisas que ele costuma ler por aí, já é um começo, porque daí isso vai fazer com que ele se aprofunde no tema, que ele investigue aí por meio de outras fontes, seja lá como for. Mas eu acho que o melhor termômetro que a gente tem nisso são as avaliações no Amazon, por exemplo, onde o livro ele é vendido já há bastante tempo. Ele tem uma nota, se não me engano, 4,7, alguma coisa do tipo, mas os comentários ali, a grande maioria é de gente que comprou o livro, né? Porque as pessoas que compram são convidadas a fazer o review. Então aí você começa a ler ali, e é justamente o que eu estou falando. É um livro de fácil leitura. Nossa, eu descobri que nem tudo que eu leio na imprensa é verdade. Nossa, vários mitos que eu nem imaginava que era assim. Então, assim, aí que você vê esse trabalho de formiguinha. Lógico que eu não tenho a pretensão de mudar o cenário, nem nada. O meu objetivo era simplesmente assim, oferecer o outro lado da história. E felizmente, algumas pessoas que não são nem o povo de dentro do agro, nem os detratores mais aguerridos ali, existe uma coluna do meio, existem pessoas que não têm opinião formada. E é justamente para esses que eu fiz o livro.
E eu acredito, sim, que os que tiveram a disposição de ler um livro ultra segmentado, né? Mas ao mesmo tempo sobre um tema que está no nosso dia a dia aí, porque todo mundo come todo dia, no fim das contas, né? Então, é um assunto relevante, mas ao mesmo tempo um pouco específico. E as pessoas que leram de fato o livro fazem esse tipo de comentário, que agregou alguma coisa. Então, para mim, já é uma vitória. Não, com toda certeza, cara, é uma baita vitória, né? Parabenizo mais uma vez pela coragem e por enxergar de fato, né, o furo jornalístico ali, né, a lacuna para trazer a informação com base, né, na questão documental que você tinha, nas histórias, enfim, todo o conhecimento. E aí você trouxe durante a tua fala dois pontos que eu acho que na verdade significam um só, né, dois pontos que se juntam, que é, você falou, as pessoas que muitas vezes criticaram, muitas das pessoas criticaram apenas por ter lido visto a capa ali do título, né? E mais na sequência também falou algo nesse sentido. E é justamente um pouco do que a gente vive, né, cara? Cada vez mais, né, nessa informação imediata ou meia informação imediata que ganha cada vez proporções maiores, né? As pessoas tomarem como verdade apenas uma frase, sem ler muitas vezes nem uma legenda de Instagram, apenas a primeira foto ali, né? A primeira palavra que aparece, a primeira frase que aparece, e assim também nos sites, assim também no jornalismo de televisão, de rádio, ou seja, é a primeira frase ali que acaba ficando, né, gerando impacto e que as pessoas não estão cuidado muitas vezes de apenas ouvir ou de ler, né, de fato o conteúdo e acabam tomando aquilo como verdade e ecoando muitas vezes de uma maneira incorreta, né? Então, é uma observação por meio da tua resposta ali que eu acho pertinente da gente se questionar muitas vezes, né? Como a gente está fazendo para replicar mensagens que nos chegam, né, sem muitas vezes dar devida atenção ao que está escrito, né, ao que está sendo dito, né? Esse, infelizmente, é um mal que a gente enfrenta e, como comunicadores profissionais, a gente precisa realmente tentar rebater ao máximo ou tentar contornar ao máximo essa situação, né? O mundo ideal é a gente fazer uma comunicação proativa, né? Antes do ataque, porque sempre a réplica é muito. Ninguém vai lá ler a réplica, todo mundo vê a acusação principal. Por isso a importância, né, de você fazer uma comunicação perene, de você fazer uma comunicação assertiva, clara, transparente, e de forma regular, para que você comece a desmistificar, né? Porque são muitos mitos, muitas histórias. E aí você estava tocando nessa questão hoje das redes sociais e tal. O que é pior é que existem muitos influenciadores com centenas de milhares ou até milhões de seguidores que propagam besteiras. E aí é muito difícil você brigar com essa pessoa, porque ela já tem o público dela formado, muitas vezes o pessoal pensa da mesma forma que ela, e o que a gente vê, assim, olhando mais tecnicamente, é que eles estão só repetindo clichês aí, repetindo meias verdades, né? Que às vezes nem é uma mentira, é uma meia verdade. A questão, o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. É verdade ou não é? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista financeiro, de faturamento, de uso em volume, não. A China usa mais. E aí você tem que ir mais a fundo. Mas o que significa? Será que é tão ruim assim o Brasil que fosse campeão no uso? Não, porque a produção no Brasil é muito maior. A gente produz 2 safras. Então, nada mais justo do que a gente usar 2 vezes mais do que as pessoas. E não é o que a gente usa, é um pouquinho mais só. Então, é tudo como você enxerga e como você vai contando essa história. E, na verdade, a gente não pode ter essa visão superficial. É campeão mundial no uso. Já não é campeão mundial no uso, é campeão mundial em faturamento no setor. Mas o que isso significa? Isso é um problema? Eles dão a entender que está todo mundo morrendo. Só que a história mostra algo muito diferente. As pessoas estão aí no Brasil no Brasil e no mundo, né? Cada vez vivendo mais, melhor. O Japão é um dos líderes em uso relacionado com produção, né? Dos que mais usam defensivo em relação ao que produzem. Você vê a expectativa de vida no Japão gigantesca. O Japão é referência em pessoas saudáveis. Então, isso não tem nenhuma relação de causa e efeito. O fato existe sim o uso incorreto e esse uso tem que ser combatido. Esses
detratores, eles deviam, em vez de satanizar o produto, eles deviam, sim, se mobilizar para que o produtor focasse um pouco mais nas boas práticas, que o produtor buscasse mais informação, mais educação no campo, para que pudesse fazer um uso mais eficaz, que além de melhor para a própria saúde dele, ainda seria um ganho financeiro gigante, porque ninguém usa agrotóxico porque quer, né? Porque custa caro para caramba. O sonho dourado de todo produtor era não precisar. Você ia economizar um bom dinheiro aí todo ano. E por que eles não fazem isso? Porque não dá. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa culturicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha que legal, o primeiro programa está disponível. Nele eu converso com o pesquisador Edson Andrade Júnior e com o Álvaro Salles, diretor executivo do IMA, sobre destruição dos restos culturais do algodoeiro, as chamadas soqueiras. Essa medida é essencial para reduzir a população de pragas e doenças que se desenvolvem nas plantas rebrotadas e também nas tigueras, com destaque para o bicudo e a ramulária. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotoricultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Pegando esse gancho que você trouxe aí, a gente chega justamente na questão do teu outro livro, né? O Guia de Comunicação para Agronegócio, Estratégias para Melhorar a Reputação do Setor por meio de uma comunicação efetiva. Acho que é um link perfeito, né? Da transição de um tema para o outro que a gente tem feito aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, né? Que é muito bacana, né? Você me deu uma cópia, inclusive autografada, né? E eu gosto muito, tá guardada comigo. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente já trouxe, né, alguns elementos aí do que justificaram a você, né, colocar no papel tudo isso, mas eu queria que você realmente falasse por meio da tua experiência, Nicolas, né, de que maneira as ideias que você colocou no papel, que derivam das experiências que você teve ao longo da carreira, que também observou, elas podem ajudar a gente a ter uma comunicação cada vez mais efetiva no agro, né? E gradativamente não mudar a imagem, mas não só melhorar a imagem, mas fazer com que as pessoas também passem a olhar um pouco mais um outro olhar, né? As pessoas que os detratores, as pessoas que não gostam, ou que estão naquela coluna do meio, como você disse, que ainda não tem opinião formada, né? De que maneira elas poderiam passar a enxergar por meio de uma comunicação mais efetiva do nosso lado. Você já trouxe um ponto que eu concordo, eu vou deixar também aqui para você, que é justamente a questão de que a gente tem que ser mais efetivo e proativo, né? Eu também sou da opinião claríssima de que se você está tendo que responder a algo, você já saiu perdendo, né? Se você está tendo que desfazer uma imagem que foi colocada por um determinado motivo, você já está perdendo tempo, né? Já está perdendo em comunicação e efetividade. E aí eu queria que você trouxesse, então, esse panorama geral por meio da tua ótica. Exatamente. Esse livro, o segundo livro, né, o Guia, ele também foi um produto jornalístico, vamos dizer assim. Mais um gap que a gente tinha aí nesse setor, que todo mundo fala, né? Todo evento que você vai do agronegócio, sempre em algum momento alguém fala, não, porque o agro precisa se comunicar melhor. E aí se coloca no lugar de um produtor ou de um empresário médio, ele fala, legal, vou fazer. Por onde eu começo? Ele não tem por onde começar. Ou ele contrata, né, algum profissional já para fazer alguma consultoria, ou ele vai ter algum tipo de problema. Isso foi um material aí feito em parceria com a Aberge, baseado num trabalho já de longo tempo que a gente vinha fazendo relacionado ao agronegócio. A Aberge, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, é uma associação super tradicional aí, que tem mais de 800 associados nas áreas de comunicação,
empresas, desde Coca-Cola, Volkswagen, Vale, mas também é muito relevante dentro do agronegócio. E nem sempre existiam muitos eventos, muitos produtos ali relacionados ao agro. Então, numa conversa com o Hamilton dos Santos, que é o diretor executivo lá da Berge, ele falou, ó, a gente já vem trabalhando aqui há algum tempo no Lab de Comunicação para o Agronegócio, a gente fez mais de 10 edições, a gente fez muito trabalho específico para algumas empresas dentro do agronegócio. Dentro da minha carreira, assim, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é justamente o que eu faço, estratégia de comunicação para empresas e setores do agro. Então, eu vi aí uma oportunidade de juntar uma necessidade do setor, que hoje, se você precisar começar, tiver uma ideia de como fazer comunicação, você já tem um norte ali, então é uma necessidade com uma oportunidade, porque, mais uma vez, não existia esse guia. Eu já faço isso. Então, o que eu fiz foi unir um pouco da minha experiência, de coisas que eu já vinha fazendo, com coisas que a Berge defende, questões de ESG, até questões de memória empresarial, de relacionamentos, enfim, em várias frentes, né? Então, o que eu fiz foi contar um pouco dessas histórias, trazer um pouco dos números também que a Berge tem, porque a gente fez lá na Berge já 2 edições da pesquisa da comunicação no agronegócio. Então, foram empresas do agro respondentes falando tamanho de equipe, qual é o investimento, qual o perfil da equipe, onde é o foco, qual que é o nível hierárquico, se a comunicação tem participação no board da empresa ou não tem. Então, é uma pesquisa inédita que deu uma luz para a gente para entender como que é a comunicação de fato. Então, a gente tem ali também esses números. Então, foi um grande ganha-ganha aí essa parceria com a Berge, que, no fim das contas, é a referência em comunicação no Brasil, né? Então, o livro também tem sido muito aceito aí pelo pessoal. Lembrando, para as grandes empresas, pode parecer um pouco mais do mesmo que está naquele livro ali. Por quê? Porque essas empresas, como o próprio levantamento, né, a pesquisa da Berge mostra, essas empresas já têm departamentos de comunicação estabelecidos, eles têm 8, 10 pessoas na equipe, eles têm um orçamento considerável ali para fazer comunicação. O que é diferente de muitas empresas médias e pequenas no Brasil, que são a grande maioria. E esses ainda não entendem muito, ainda, em muitos casos ainda veem a comunicação como um gasto, às vezes confundem a comunicação com o marketing, que é uma coisa também que não tem nada a ver, até tem a ver, mas são coisas distintas. Então, mostrar que é possível fazer comunicação com qualquer orçamento que você tiver. Se você tiver um orçamento maior, você consegue fazer coisas maiores. Agora, se você tiver um orçamento reduzido, é possível comunicar também. O que precisa é disposição e boa vontade. Então, é um pouco isso que a gente mostra no livro, como que é feita a comunicação. A gente vai desde do essencial, o que é a comunicação, como pensa o jornalista, qual é o tipo de approach que você tem que ter com esse jornalista, quais são os tipos de mídia, né? Porque para as pessoas também mais antigas, a mídia era rádio, TV, jornal, revista. Hoje, o que é a mídia? Hoje a mídia é tudo. É a rede social, é a página do Facebook, é o blog, é o canal do YouTube, é o podcast do Patrone. Antes não existia essa possibilidade de você falar, não, eu vou ter aqui o meu programa de entrevista. Ou você era o Jô Soares ou você não ia entrevistar ninguém. Hoje, com a digitalização, ela democratizou essa comunicação. E isso vale para as empresas também. Claro que a empresa não deve buscar se tornar uma empresa de mídia, mas ela pode ter um núcleo de comunicação para começar a divulgar suas boas ações, as suas pautas interessantes, as suas conquistas. Então, isso democratizou a comunicação, mas é preciso fazer a comunicação de uma forma séria e profissional. E é isso que é o grande desafio aí, acho que de todos os comunicadores do agro, né?
Muito bem, cara. E para quem está nos ouvindo aí, quando o Nicolas fala também em empresa de grande, médio, pequeno porte, enfim, de todos os perfis, ele obviamente está se estendendo também a propriedades rurais, como empresas, né? Ou seja, que buscam, né, ter uma comunicação mais efetiva, seja para promover o que estão fazendo, seja para mostrar a realidade do que fazem, né? Então acho que é realmente um guia que dá um norte, como você disse logo no começo do bate-papo, né? Mostra um caminho, né? Sem nenhuma pretensão, né, de ser efetivamente aquele livro, né, que vai ser o definitivo, como você disse com essas palavras no começo, mas mostra um caminho estruturado. E, Patrone, você tocou num ponto interessante aí, né? Que normalmente são as empresas, né? Que fazem a comunicação, fazem o marketing. Por quê? Porque o produtor rural, ele produz commodity. Ele vende batata, batata é batata. Só que hoje não é mais assim. Batata não é mais batata. Existe batata e batata. Por quê? Porque o produtor que é tecnificado, que respeita o meio ambiente, que segue todas as normas, que tem um trabalho social, ele precisa comunicar isso como uma forma de diferenciação do seu produto. Até deu o exemplo da batata, esses dias eu estava vendo lá propaganda, campanha, né, da batata Lay's, que eles estão mostrando quem são os produtores da batata. E isso é muito legal. E para você ser um fornecedor da Lay's, o cara não chegou lá por acaso. Ele teve que mostrar que ele faz um trabalho sério. E aí ele ainda deve ter tido o apoio da empresa para que o trabalho ficasse ainda melhor. Então, assim, hoje a comunicação é importante também dentro da porteira. Hoje, como diferenciação, para você agregar valor ao seu produto, mostrar que você está fazendo um bom trabalho, mas em muito pouco tempo, essa comunicação vai ser fundamental para você se manter no mercado, porque as pessoas cada vez mais querem saber a origem do seu produto, como que ele foi produzido, se você tem trabalho escravo na fazenda ou não, se você, enfim, se você respeita as leis ambientais, o consumidor quer saber isso. E uma pessoa que não se comunicar, em muito pouco tempo, vai gerar essa dúvida e pode sair do mercado. Então, a comunicação ela tem se tornado muito importante. Ela não, muito provavelmente, ela não vai te gerar venda, só que ela vai fazer com que você não deixe de vender. Isso também é super importante. Perfeito, cara. Não vamos dar spoilers concretos aqui do livro, né? Mas eu queria que você trouxesse em poucas palavras aí, alguns tópicos, né, do que deve ser feito ou do que deve ser evitado fazer para a gente ter uma comunicação efetiva. Bom, eu acho que o grande tema do momento aí são as questões ESG, que é um tabu ainda para muita gente, só que eu defendo no livro que o ESG é muito bom para o agronegócio, principalmente para o agronegócio que trabalha direito, que é a grande maioria aqui no Brasil. Por quê? Porque essas questões ambientais, o agro brasileiro já é referência nisso. Então a gente precisa comunicar. Todas as empresas aí, a gente tem reserva legal, a gente tem um percentual gigante do Brasil que é composto ainda por matas nativas. Os próprios produtores, eles fazem essa proteção aí em áreas particulares. Isso não existe no mundo todo. Então é um ganho. A gente produz com muita sustentabilidade 2 safras no ano, às vezes até 3, então fazer mais com menos, isso é sustentabilidade. Então a gente tem tudo isso. Então é um ponto bom. A questão social, a gente pega aí lá no oeste da Bahia, a gente pega aí mesmo no Mato Grosso. O Mato Grosso, como diz lá o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, antes, o cerrado nem dado nem herdado. Hoje é uma potência. Então, como que isso se tornou uma potência? Através de tecnologia e mais. Tudo isso serviu para desenvolver essas regiões que hoje têm uma qualidade de vida muito maior do que em São Paulo, por exemplo. Então, você pega o crescimento do IDH nessas regiões, você vê o impacto que o agronegócio, que as fazendas, que toda a cadeia em torno do agro levam a prosperidade aí para esses lugares, que até outro dia tinha muito pouca opção. Então, o aspecto social é muito forte também. E hoje em dia, cada vez mais a governança aí se tornando importante. Então, um dos temas é o ESG. Não precisa ter medo. O ESG está na mão. É só você contar o que você faz no teu dia a dia que você já vai estar bem encaminhado nesse tema. Outro tema importante é a questão da clareza, da transparência na sua comunicação, né? Não querer falar que você faz mais do que você faz.
Então, ser transparente, ter uma relação contínua e uma relação aberta com os jornalistas, a imprensa, os influenciadores, no geral, é uma coisa super importante. Você se tornar uma empresa de conteúdo, você não vai ser uma empresa de conteúdo, mas você vai ter ali um núcleo de geração de conteúdo que vai te ajudar. Hoje você não depende mais da boa vontade de um jornalista, de uma empresa, para vir contar a tua história. Você pode contar a sua história e aí sim acessar as grandes mídias. Então, esse foco aí também nos conteúdos é muito importante. A questão da memória empresarial também, que é uma coisa que não está muito presente hoje no agronegócio. E nem no Brasil, para falar a verdade, né? Porque o Brasil não tem um histórico muito de resgatar a sua história, diferentemente de outros países, né? Que valorizam muito, tem museus fantásticos e tal. No caso do meu livro, eu cito o case da AMAGE, né? Aí de Cuiabá também, que faz um belíssimo trabalho de conservação do seu acervo histórico. E até por meio também de entrevistas com executivos lá do começo, com a própria família. Então, é tudo uma preocupação que você tem em criar um material hoje baseado no passado, porque assim, você olha o passado, se espelha no passado para mirar o futuro, né? Então, mas ainda é muito pouco. Então, eu mostro a importância dessa questão da memória. E aí tem relações governamentais também, que é super importante. Tem a questão de ter um bom relacionamento aí com os detratores, né, dentro do possível, mas não adianta você ir para o embate, você precisa tentar chegar num meio do caminho, tentar chegar num acordo. Então, é a tal da diplomacia também, que é super importante. E aí são vários temas. No total, são 10 capítulos, cada um focado em um desses temas e com vários exemplos de dentro do agronegócio, o que mostra que a gente já está fazendo bastante coisa, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Muito legal, cara, muito legal. Acho que é uma baita contribuição, né? Tudo que a gente observar daqui para frente, né, realmente com ações que nos proporciona buscar entender um pouco mais como comunicar de uma maneira assertiva, né, para o agro, realmente é sempre muito bem-vinda, né, qualquer tipo de ação nesse sentido, e um livro como esse. Inclusive, eu estava vendo a avaliação aqui do Chico Graziano, né, um dos grandes nomes do nosso setor, né. Esse livro não é um libelo político, muito menos um discurso fácil em defesa do agro, nada disso. Esse não é um papel do comunicador nem do gerente de marketing. Este guia ensina, organiza a cabeça, mostra como se deve fazer para realizar a boa comunicação do agro. Ele oferece 10 passos para ser eficaz em sua tarefa. Acho que sintetiza, né, um pouco também do que você trouxe. Nicolas, estamos caminhando para o fim aqui, cara. Bate-papo vai longe se a gente deixar aqui, né? Assunto não falta. Mas vamos lá, meu querido. Eu queria que você me falasse agora, é uma tradição que a gente tem no podcast, cara. Saber de você qual aquela pergunta que ainda não lhe fizeram, né? Alguma pergunta que você gostaria de responder um dia e que não te deram essa oportunidade. É que você vai dizer a pergunta e vai ter o espaço para responder. Nossa! Para nós que somos jornalistas, o mais difícil é isso, né? Saber o que perguntar para nós mesmos. Vamos lá, o que você gostaria de responder um dia? Bom, acho que o que vamos perguntar é o que você pensa aí do futuro da comunicação do agronegócio. E eu vejo que as coisas estão melhorando bastante nos últimos anos, e isso, a própria pesquisa da Aberge mostra que as equipes estão cada vez maiores, os orçamentos estão cada vez maiores, o nível hierárquico dentro das empresas tem crescido, mas isso, mais uma vez, a gente tem um recorte ali na pesquisa, basicamente de empresas grandes já muito bem estruturadas. Eu vejo um caminho gigante para essa comunicação dentro do agronegócio. É um setor pujante, mas já é o motor da economia brasileira. Parece um clichê, mas é verdade. É o motor da economia brasileira, só que na área da comunicação a gente ainda está engatinhando. Então tem muita coisa para ser feita, tanto dentro das empresas em comunicação corporativa, como conteúdos de marca, das empresas mesmo fazendo seus próprios conteúdos. Isso é uma frente de trabalho gigante aí para os jornalistas. Na área de livros, que é onde eu mais me interesso e onde eu mais tenho interesse em seguir, porque eu faço meus trabalhos de consultoria, adoro,
Só que eu vejo a relevância desses livros, né? Quando você faz um livro, tem aquela história, né? Tudo que está no papel ali, hoje tem uma credibilidade maior. Por quê? Porque é caro você botar no papel, então ninguém bota qualquer coisa no papel. Na internet, a pessoa põe lá o que quiser, aperta o Enter e vai. No papel, não. Isso tem uma relevância, isso dá uma credibilidade maior, e eu vejo o futuro aí. Eu pretendo escrever muitos livros ainda relacionados ao agronegócio. Agora, o que falta é tempo, mas a gente consegue. Maravilha, cara. Uma outra pergunta tradicional aqui na reta final aqui, Nicolas, me fala uma curiosidade sobre você. Vamos lá. O que é curioso na história ou no dia a dia, na rotina, entre hobby, enfim, do Nicolas? Uma curiosidade, eu acho que só os que me conhecem mais de perto sabem. Eu gosto muito de carro antigo, Fusca, Kombi, Brasília. E eu dedico muito tempo a isso, tá? Porque eu cuido muito bem aqui dos meus carros aqui e vivo. Ah, você tem alguns então? Tem alguns. Tudo carro velho e dá trabalho, viu? O pessoal do agronegócio aí, eu tenho uma D20 87. E mais, hein, Patrone? Eu uso esses carros. Ah, olha só. Carro para dia a dia. Vou num cliente, vou de Fusca. Vou numa fazenda. Fui na AgriShow ano passado, eu fui de D20. Eu Muito sempre... bom. Então, uma curiosidade que eu tenho aí é que, tanto quanto o agronegócio, eu também gosto muito de carro antigo. E é um prazer mexer, enfim, cuidar desses carros. E uma grande frustração é que eu não sei mexer nos carros. Eu sou zero à esquerda em mecânica. Então, esse também é uma tristeza que eu tenho aqui, mas um dia eu aprendo. Maravilha, cara. Ô, Nicolas, se pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre você, te achar, onde é que te procura aí nas redes sociais, deixa aqui o teu endereço aí. Eu tenho uma grande falha, que é que eu sou ruim da rede social. Então, assim, as minhas redes sociais, basicamente, eu uso o LinkedIn e o Instagram. Só que se alguém me procurar no Instagram, só vai ver foto do meu filho e foto de carro. Então, em relação ao conteúdo, é uma grande falha. Um comunicador que não se comunica, que não faz o seu marketing pessoal. Mas eu tenho o meu LinkedIn, é a minha rede profissional, e o meu Instagram é a minha rede pessoal. Não esperem encontrar muita coisa sobre agronegócio, principalmente no Instagram, mas se alguém quiser fazer contato, é por ali, eu tenho essas redes aí. E é o arroba o nome mesmo, né? Nicolas Vital. Nicolas Vital. No Instagram é Nicolas Vital 1. Mas também não tem muitos Nicolas Vital, né? Então, e no LinkedIn vai achar fácil também. Ah, maravilha. Cara, te agradeço. Fica a dica aqui, inclusive, você citou a Amazon, né? O segundo livro está na Amazon também, então quem quiser ter acesso a esses dois projetos, né, sintetizados, né, realmente efetivados e que contribuem tanto para entender um pouco mais sobre o setor, né, para entender um pouco mais sobre o universo do agro e sobre a comunicação, fica a dica então procurar lá na Amazon, tanto o Agradeça aos Agrotóxicos por estar vivo e também o Guia de Comunicação para o Agronegócio. Cara, quero te agradecer muito pela atenção, pelo tempo dedicado, né? Quero que você saiba que foi um privilégio, né? Realmente poder contar com a tua participação aqui, dividindo um pouco da tua história, da tua trajetória, dessa contribuição que você tem dado ao setor. Muito feliz, cara, em poder também utilizar a plataforma do podcast aqui de áudio para levar um pouco mais essa informação para aqueles que nos ouvem. Obrigado mesmo pela participação aqui, cara, e sucesso aí nos futuros projetos, nos próximos e próximos livros aí. Imagina, Patrone, eu que agradeço aqui o convite, né, a participação. Eu também sou teu fã aqui, você faz um trabalho muito legal de divulgação do nosso agro, principalmente dos personagens do agro, né, que é isso, a gente precisa humanizar as histórias, não é só falar que o agro é tudo, o agro sustenta o Brasil, não, é contar as histórias das pessoas, dos produtores, como eles chegaram lá, humanizar todas essas histórias, que é também uma das coisas que eu defendo no livro. E a gente tem muita coisa pela frente aí, um caminho longo da comunicação, mas a gente tem que ir nesse ritmo aí. Assim como você está fazendo esse trabalho, existem outros jornalistas também que fazem um trabalho brilhante, pessoas dentro de empresas também que têm feito um trabalho muito legal. E eu acho que cada vez mais levando essas histórias para o público urbano. Sempre que a gente leva isso bem organizado, bem empacotado,
o pessoal ele não tem um preconceito gigante. Se você mostrar a história boa, a imprensa compra. Não tem... a gente tem essa ideia que todos contra o agro. Não é bem assim. A imprensa ela vai para quem dá as informações para ela. Se a gente levar uma informação legal para a imprensa todo dia, a gente vai ter uma pauta boa todo dia na imprensa. Então, que fique a reflexão aí. E parabéns ao teu trabalho e a todos os comunicadores do agro aí, nossos colegas aí. Sigamos em frente. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.